E a Corte Internacional de Justiça, o tribunal mais alto da Organização das Nações Unidas, a ONU, para julgar disputas entre Estado, ordenou nesta sexta-feira que Israel interrompa todas as operações militares em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Os juízes também determinaram que o governo israelense deva permitir a entrada de ajuda humanitária pela fronteira entre o sul de Gaza e o Egito. E para falarmos mais sobre esse assunto e qual é o impacto da decisão, eu converso agora com Vladimir Feijó, advogado e analista internacional. Vladimir, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Obrigado por me receber. Vladimir, o que vai acontecer agora diante desta decisão? O que a gente espera é um cumprimento espontâneo diante a pressão da corte e pressão diplomática para que Israel realmente deixe entrar mais ajuda humanitária. Uma outra pressão é para que entrem mediadores para fazerem fiscalização da ONU. Caso isso não seja permitido, eu imagino que a Assembleia Geral pode levar uma moção de censura suspendendo os direitos de votação de Israel. Fora isso, o que a gente espera é, de fato, o bom senso e que o compromisso de respeito ao direito internacional que a Corte não viu seja substituído por um compromisso maior do exército israelense. Então, se Israel não cumprir essa ordem, ele pode, então, o que vai acontecer? Pois é, não existe recurso da decisão, porém é possível que a parte prejudicada, no caso da África do Sul, leve a demanda para o Conselho de Segurança e, reconhecendo que Israel está descumprindo uma sentença, vir sanção. Eu duvido que existirá essa sanção, já que os Estados Unidos não vê que a situação é grave, não acredita que o caso deveria estar sendo resolvido na Corte Internacional de Justiça e, portanto, deveria vetar esse tipo de pedido de sanção. Porém, é mais uma pressão sobre o governo de Israel. Essa semana a gente teve 3 países europeus dizendo que vão reconhecer a Palestina. Houve o pedido de mandado de prisão de 2 autoridades israelenses pendentes de confirmação pelo juiz de outro tribunal, Tribunal Penal Internacional. Então, isso pode ser um movimento crescente de pressão por mais dignidade no que acontece ali no Oriente Médio. E se Israel, então, interromper todas as operações militares em Rafah, aí o que pode acontecer? Pois é, Israel alegava que era necessário entrar em Rafah porque existiriam os 5 últimos batalhões, brigadas de combatentes do Hamas ali. Porém, isso se provou falso. Inclusive, Israel teve que se retirar tanto do norte quanto do centro, porque enfrentou resistência muito forte do Hamas nessas áreas. E, portanto, tem um claro indício que, de fato, essa não é uma verdade, né, que era necessário para eliminar o Hamas. Isso parece que está longe de acontecer. Mas, retirando a tropa de Israel, o Egito volta a ter o controle sobre a porta de Rafah e, portanto, mais ajuda deve entrar por terra e não apenas aqueles lançamentos por ar ou pelo porto que os Estados Unidos construiu. E, na sua opinião, essa decisão da Corte Internacional, ela foi correta? Eu acredito que sim, independente de Israel considerar que é um exército mais moral da história, os juízes foram quase unânimes, tirando a vice-presidente que acredita, do tribunal, que não acredita que esse seja um caso jurídico e sim político, em dizer que as garantias que Israel entregou não são suficientes. Ele não viu realmente proteção dos civis e liberdade de entrada de ajuda humanitária. Portanto, é necessário a interrupção, pelo menos ali onde tem a fronteira com o Egito, para de fato a gente ter uma mudança do cenário. E a ajuda humanitária ela ainda é insuficiente, né? Exato. Antes do conflito começar, entravam mais de 500 caminhões com medicamentos e comidas. Depois que o conflito bloqueou total, depois que Israel permitiu a entrada, nunca chegou a ultrapassar 200. Portanto, existe muito indícios de pessoas assim, milhões de pessoas, dos 2 milhões e 400 mil, a gente está falando de quase 2 milhões, na beirada de morrer de fome, sem contar toda a indignidade de tratamento médico sem anestesia ou remédios. E é possível que o governo brasileiro consiga a libertação dos reféns?
Tatiana, eu acho bem difícil, primeiro porque não existe rodada de negociação aberta entre Israel e o Hamas, e para saírem reféns, os dois têm que dar garantia de retirada. Parece que agora, como são um menor número de reféns, o Hamas faz questão de reter os que estão vivos para negociação, tentando acabar com o conflito, usando, infelizmente, esse crime de guerra como arma de negociação. Vladimir, muito obrigado pela sua participação no RF News. Foi uma satisfação. Bom trabalho, abraço. Obrigada.